Primeiro de tudo, eu preciso dizer pra você que você precisa aprender a se planejar, ok? Para você se planejar, pessoal, o que você tem que fazer? Visualizar o seu objetivo, para onde você quer ir. Vamos trazer aqui para esse grupo de aulas, para as coisas que nós estamos estudando aqui. Você tem o objetivo de concluir todo esse projeto que você está fazendo agora. Esse é o seu objetivo final, é para aí que você tem que ir, ok? Você não precisa ir com velocidade. Velocidade é diferente, né? A direção que nós estamos, inclusive esse sinal que você vai aprender na programação, tá? Isso aqui é um sinal de diferente. Então, direção diferente de velocidade não significa que você precisa ir correndo na direção correta, mas significa que você precisa ir na direção correta, no seu tempo, com certeza. E quando a gente fala do seu tempo, a gente está falando de ajuste de expectativa. Por quê? Porque se você visualiza você faz aqui um cálculo de quantas horas leva esse projeto, né? Em vídeo vai levar aí, sei lá, vamos chutar 4 horas em vídeo. Significa que você vai concluir esse objetivo em 4 horas? De jeito nenhum. Você precisa ajustar a sua expectativa. Talvez você vai levar 2 dias, talvez você vai levar uma semana, mas você precisa ir na direção correta. Uma velocidade, ok, não precisa ir correndo, não precisa achar que está ficando para trás. Se você estiver indo na direção correta, está tudo bem. Então você ajustou a sua expectativa para você seguir até o seu objetivo, ok? Eu estou fazendo de uma maneira simples esse seu planejamento. Eu estou colocando o objetivo para você, mas existem objetivos de curto prazo, de longo prazo. Não é o foco do que a gente vai conversar aqui. O que eu tenho que te dizer é, você precisa aprender a visualizar com clareza o seu objetivo, para onde você quer ir, e quanto mais claro tiver, quanto mais detalhado tiver, melhor é. Então se você fizer uma boa expectativa do tipo, ok, eu vou concluir esse projeto todo que eu estou vendo em uma semana. Comecei hoje, daqui 7 dias ele estará pronto. Eu vou fazer o que agora? Eu preciso me organizar. E essa organização precisa ter um cronograma para que você consiga aplicar o seu planejamento. Se for em uma semana, como que vai ser a sua agenda, como que vai ser os seus horários? Como que você vai organizar isso? Então, bom, aí é onde você começa a colocar o pé no chão e perceber se o seu planejamento e a sua expectativa estão corretos. Se você tiver 1 hora por dia, durante 7 dias, você está conseguindo dedicar 7 horas para esse projeto. Mas a minha dica é que você consiga dobrar ou triplicar a hora que você está vendo nesse projeto. Vou de novo, se o projeto está te dando 4 horas mais ou menos em vídeo, uma expectativa legal é você triplicar essas horas de estudo. Triplicar, tá? Então coloque aí 12 horas para você concluir esse projeto. Então 12 horas, se você conseguir somente 1 hora por dia, você vai precisar de 12 dias. Então seu planejamento vai ser agora reestruturado, seu ajuste de expectativa reestruturado por causa da sua organização e do seu cronograma. Você vai separar na sua agenda os melhores horários para você estudar e você vai estudar 1 horinha por dia. Eu vou te passar ainda, nos próximos momentos aqui, quais as técnicas que você vai usar para conseguir preencher, né? Para você conseguir fazer essas horas de estudo corretamente, tá? Para você conseguir chegar lá. Eu vou te passar ainda. Mas perceba que esses 2 pilares, planejamento e organização, eles são essenciais para você conseguir chegar no final do seu objetivo. Visualize o objetivo, sabe para onde você quer ir com clareza. Vá na direção correta, não precisa ir correndo, ajuste a expectativa. Consegui separar aqui os melhores horários do meu dia, consegui bloquear minha agenda, não vou ter interrupções. Legal. Agora, o que é que eu faço? O que você vai fazer agora é entender o que é aprender primeiro, tá bom? Aprender, gente, nós temos conceitos, tá bom, de aprendizado. E nesses conceitos de aprendizado, você primeiro precisa entender o seu processo de aprendizado. Como que é que o cérebro aprende? Muito bem, o cérebro ele aprende da seguinte forma. Ele tem um conhecimento novo, tudo bem? Ele precisa fazer o reconhecimento disso, ou seja, ver novamente sobre aquilo várias vezes. E depois existe a solidificação. A solidificação leva tempo, tá? Eu vou mostrar pra você as coisas que precisam para que esse processo chegue certo lá no seu cérebro. Então, você tá vendo algo novo aqui, você precisa rever isso várias vezes. E com o passar do tempo e algumas outras estratégias, você vai solidificar isso. Isso é importantíssimo você entender. Muitas pessoas não entendem isso e elas acham que olhando uma única vez ou pouquíssimas vezes é o suficiente para ela entender tudo. Ah, então eu fiz esse programa aqui, beleza, tô pronto. Não. Porque na hora que você passar por reconhecimento e com o tempo, você vai perceber que algumas partes dos conhecimentos e reconhecimentos foram esquecidos, o seu cérebro deixou de lado. Com o tempo, isso vai se solidificando. Repetição, tudo bem? E como é que funciona isso aqui, gente? Você tem uma maneira passiva e ativa de aprender, todas elas são boas, tá bom? Você tem que assistir, ler, ouvir, é uma maneira passiva. Você não está fazendo atividades quando você assiste, você está só assistindo. Quando você está lendo, você pode adicionar atividades, então, nos dois, tá? Quando você está ouvindo, se você só estiver lendo, só estiver ouvindo, só estiver assistindo, você não está ativamente estudando. Mas, dentro disso, você consegue aplicar coisas ativas. E aí, então, esse ano de 2022 que passou, eu criei a metodologia chamada PARE. É uma metodologia que vai te ajudar a entender como estudar, como aprender de maneira ativa. Então, você precisa fazer PARE do PARE, tá? Que é perguntar. Se você está assistindo um vídeo, se você está lendo alguma coisa, você está ouvindo alguma coisa, você tem que se perguntar, se questionar, fazer pesquisas. Então você percebe que ao assistir um vídeo de 5 minutos, você vai ter muitas informações ali. Será que você consegue criar perguntas a partir daquilo? Será que você consegue se questionar se as coisas que você está assistindo faz sentido, ou lendo, ou ouvindo, não importa, tá? Será que você consegue parar e pesquisar mais a fundo sobre assuntos que você está vendo ali? Se você estiver fazendo isso, parabéns, você já tem um ponto a mais no seu aprendizado e você com certeza já está melhor do que muita gente que estuda somente vendo, somente lendo, somente ouvindo. Você já está muito melhor, porque você agora está entrando em outro nível. Você está se questionando, você está pesquisando, parabéns. Então, você começa a fazer anotações disso aqui, tá, pessoal? Porque você está assistindo coisas, lendo, ouvindo, é importante que você anote, porque daqui a pouco você vai precisar disso. Então, quanto mais você escrever, desenhar, criar mapas mentais, o que é um mapa mental, então? É isso aqui que você está vendo, ó. Isso aqui que eu tô mostrando pra você é um mapa mental, ele tem ramificações, tudo bem? E eu tô te apresentando vários conceitos somente com mapa mental. Como que eu fui capaz de fazer isso? Gente, eu me questionei muito. Eu fiz todas essas outras coisas que eu vou mostrar pra você para que eu possa pegar um mapa mental e depois destrinchar um assunto pra você e poderia falar por horas e horas e horas. Mas aqui eu não vou gastar muito tempo, tá? Que a ideia é ser objetivo, tá bom? Então, pessoal, você precisa fazer isso aqui, tá? Você precisa anotar, desenhar. O seu cérebro entende muito bem desenhos. Não precisa ser desenhos lindos, use ferramentas, né? Eu tô usando aqui o Whimsical. Essa ferramenta para criar os mapa mental já me ajuda um pouco, tá bom? Então vai fazendo isso e você já tá 2 pontos melhores do que assim muita gente, 2 pontos melhor do que muita gente que às vezes só assiste um vídeo e acha que já pode aprender tudo só assistindo, né? E aqui eu vou falar, é importante eu te dizer, você pode entender as regras do futebol, você pode assistir Ronaldinho, você pode assistir Messi, você pode assistir Neymar fazendo coisas bacanas ali. Você só vai conseguir fazer o que eles fazem se você praticar muito. Então não é assistindo, não é só lendo ou ouvindo que você vai ser bom, boa, tá bom? Revisão, pessoal. Agora é hora de você pegar as perguntas que você fez, as suas anotações e sozinho, né, geralmente a revisão é um processo meio que solitário, você vai agora usar a revisão para você reforçar os seus conhecimentos. E aí então você pode repetir essa revisão no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. É importante que você volte e revise, reforce. Porque com o tempo, como eu falei para você, isso aqui faz parte da solidificação, do reconhecimento. Você tá voltando naquele assunto vez após vez, faz parte da solidificação também. Agora você tem que ser capaz de explicar o assunto. Se você é capaz de debater, de defender um ponto, de argumentar, de explicar o assunto que você viu, com toda certeza você entendeu, você aprendeu aquele assunto ou você está aprendendo. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente pode debater pontos, defender um ponto e argumentar, sempre com o intuito também de aprender, né? Esse aqui é o meu ponto. Foi isso que eu entendi. O que é que você entendeu? Você ouve da outra pessoa, você também pode fazer anotações, se questione do que você está ouvindo, revise o que a outra pessoa falou e parabéns. Você está no nível de pessoas que aí é pouco mesmo, é pouca pessoa que consegue ser nesse nível incrível, tá bom?
Após tudo isso, você vai aplicar o pare. O pare é fazer o quê? Você precisa parar. Como? Bom, você não pode estudar o dia inteiro sem ter um bom sono. Você não pode estudar horas e horas e horas a fio sem ter pausas. E eu vou depois te dar técnicas para isso. Você precisa ter pausas intencionais, fazendo algumas outras coisas para dar descanso e respiro para o cérebro. Você precisa parar, você precisa dormir. Você precisa também fazer algumas outras técnicas, como por exemplo respiração. Algumas pessoas gostam de oração, meditação. Isso tudo serve para você fortalecer. Gente, isso aqui é processo forte da solidificação. Um bom sono, tá? Bons alimentos, né? Claro, também. Bons exercícios físicos e tudo mais. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, gente, você precisa parar. Você precisa dar um tempo para o seu cérebro assimilar tudo aquilo. Esse é o nome, né? Assimilar tudo aquilo. Beleza? Então, disso aqui que a gente conversou aqui, você entendeu qual é o processo de aprendizado do cérebro, conhecimento, reconhecimento, vez após vez, solidificação, tempo, descanso, ele vem solidificando. Você tem aqui, então, conceitos passivos e ativos, tudo bem? Esses são os conceitos para você aprender. Muito bem, agora vamos falar na prática. Na prática, gente, como que você vai aplicar esses conceitos? Gente, você pode criar vídeos de tudo que você está vendo para ver se você realmente entendeu. Agora, vou te mostrar que legal, tá? Se você parou para fazer perguntas e anotações, você já tem quase um roteiro de um vídeo, tá? Você revisou, começou a explicar, você começou a treinar isso daqui. Não precisa dar esse vídeo para outras pessoas. Você pode simplesmente gravar os seus vídeos e depois mais tarde ver como que ficou, né? Mais tarde que eu falo daqui uns meses. Você tem áudios também. Você pode criar áudios, é só pegar o seu celular e começar a criar áudios com seus questionamentos, com as suas anotações, para mais tarde você, quem sabe, ouvir esse áudio. Quem sabe você tentar no áudio e explicar um ponto. Você pode escrever artigos, tudo isso aqui, você não precisa estar distribuindo para o mundo, mas você também pode distribuir para o mundo. Áudios existem em podcasts, né, das pessoas falando sobre determinados assuntos, tá? Vídeos tem no YouTube, artigos você tem blogs aí para você colocar. Gente, participe de debates, se você pudesse, joga mesmo, de comunidades, grupos, fóruns, quanto mais você participar disso, é muito legal. Com certeza pesquisar o tempo inteiro na programação, a gente precisa pesquisar. E aí também tente resolver desafios, tá? Desafios que você encontrar em todo lugar, tente resolvê-los, porque você está colocando em prática aquilo que você aprendeu, ok? Então, esse é um tipo de assunto que nós abordamos aqui, sobre aprender, que ele tem muito a ver com conceitos que, se você não colocar em prática, não vale de nada. Então é importante que você coloque em prática tudo isso que eu coloquei nesse vídeo, bacana? Muito bem, agora a gente vai precisar estudar, né? E para estudar, a gente tem aqui algumas coisas importantes no processo de estudo. Depois a gente fala de técnica, mas para estudar nós precisamos de foco, nós precisamos de, sim, motivação, né? Nós precisamos de um horário, nós precisamos de descanso e também a parte da saúde, que, claro, poderia estar o descanso dentro da saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos que são necessários pra gente. Gente, se você estuda num lugar barulhento, com pessoas te atrapalhando, com o celular apitando notificações, com um monte de abas abertas para você sair no momento que você quer, você não está concentrado, você está distraído, distraída. E isso, gente, infelizmente impacta negativamente pra gente. Especialmente depois de uma certa idade, você precisa de muita concentração, muito foco pro que você estiver fazendo, tá? E foco também é muito relativo àquilo que é importante. Se hoje você está estudando programação para web, você não vai estudar programação de inteligência artificial, que é outro assunto. Apesar das duas coisas serem programações, mas você não está focado. Você está estudando coisas muito alheias, tá? E não caia na onda da multitarefa. É claro que você consegue estar lavando uma louça, ouvindo uma música, e fazendo sei lá, pensando em alguma outra coisa. Algumas dessas coisas não estão tendo a sua atenção plena. Para programar, para estudar programação, você precisa ter atenção plena, concentração. Então, foco, tá bom? Motivação, como que funciona isso? A motivação, gente, ela serve muito aqui para liberar uma certa dopamina no cérebro, que é o que faz você querer aprender determinado assunto. É aquela vontade que você tem sobre estudar. Na programação aqui, eu já percebi que pessoas que não conseguem evoluir na programação são aquelas que simplesmente não gostam de programar. Elas não têm motivação, elas não têm vontade para isso. Só que algumas pessoas, às vezes, estão com alguma condição, e aqui eu super recomendo, se a pessoa tem alguma condição que ela precisa de ajuda médica, ajuda profissional, vai atrás, tá? E às vezes o cérebro realmente não está produzindo alguma coisa aqui de dopamina para ajudar essa pessoa. Ou então, às vezes, essa pessoa ela tem motivação para assistir série, para jogar, para fazer coisas que, sei lá, ficar horas e horas em TikTok, que obviamente tá tudo desregulado a dopamina do cérebro dessa pessoa, ela não vai querer parar para ler um livro, assistir um vídeo e estudar. Não faz sentido para ela, tá? Porque a dopamina em outros lugares tá muito mais fácil. Então tem que ter uma regulagem disso tudo, tá? E aí, é claro, tem momentos que a gente não vai estar 100% motivado, mas cabe muito bem você ter a sua disciplina regradinho, marcou o horário, vai lá, compareça. Aqui é uma coisa muito de maturidade, tá, pessoal? Não é sempre que você vai estar 100%, mas você tem que ter disciplina para fazer as coisas, tá bom? Quando você ganha esse poder aqui, essa maturidade, esse crescimento, parabéns, você já tá num nível assim muito além. A maioria hoje das pessoas, para você ganhar a sua vaga no mercado, você precisa ser um pouquinho só acima da média, tá? Porque a média hoje é muito baixa. A média hoje das pessoas as pessoas elas não estão nem aí. Se você estiver procurando crescer, cara, é garantido com o passar do tempo, porque tudo leva tempo, né? Uma construção, com o passar do tempo você vai chegar lá também. Então vamos lá, você precisa ter horários para os seus estudos. Num horário que você estiver mais alerta, menos cansado, tá? Porque existe uma química no cérebro e o cérebro de cada um vai trabalhar de um jeito determinado. Pouquíssimas e raras são as pessoas que são noturnas, né? A gente, quando é adolescente, quando é jovem, quando a gente tem, assim, falta de um pouquinho mais de maturidade na vida, a gente tende a achar que não, eu sou uma pessoa noturna, minha parada é na noite e tudo mais. Raros são os casos das pessoas que realmente conseguem estar alerta e menos cansadas de noite. O que acontece? A gente condiciona nosso corpo o tempo inteiro, nosso cérebro o tempo inteiro. A gente condiciona. Então, existem algumas pessoas que condicionaram, e eu vou dizer por mim, tá? Por muito tempo eu condicionei estar alerta de madrugada, de noite, né? Porque tinha menos silêncio e tudo mais, e eu estava menos cansado, teoricamente, porque eu dormia o dia inteiro. Até o momento que eu descobri que uma pequena mudança que eu fiz no meu horário, que foi acordar um pouco mais cedo e dormir um pouco mais cedo, né? E esse acordar cedo com luz, muita luz, e na hora de dormir tentar diminuir o máximo possível de luz, eu descobri que eu simplesmente era 2 vezes melhor de manhã. Então eu estava condicionado a estar alerta de madrugada, menos cansado de madrugada. Eu condicionei meu cérebro e eu dizia, não, eu sou um cara noturno. Ah, não, eu sou a minoria, eu realmente sou a minoria. Até que eu descobri que uma pequena regulagem no meu sono simplesmente me fez ser muito mais produtivo, muito mais incrível. Tá? Tudo que eu precisava fazer é ter um pouquinho só de maturidade, estudar um pouquinho mais, tentar, porque não foi fácil. Tentar. E aí, de repente, eu descobri que, beleza, eu não sou a minoria, não, cara. Minha parada é realmente ser um pouquinho mais alerta aí pela manhã, estar menos cansado, desde que eu dormir legal, tá? Então descubra o seu e procure um horário pra você estudar, que você está alerta, você está menos cansado, porque tudo isso mexe na química do seu cérebro. Estudar cansado é horrível, estudar num horário que você está mais ou menos não é produtivo, é contraprodutivo, não vale a pena. Então, se você estiver estudando sem foco, sem motivação, num horário que tá ruim, você tá perdendo tempo, você tá jogando fora seu tempo, esquece, tenta regular essas coisas aqui, tá bom? E aí você regula muito bem isso com descanso. O descanso ele serve pra restaurar, ele serve pra consolidar informações novas, e aí, como eu falo, tem descansos intencionais. Tem descanso noturno, que é pra você dormir legal, e tem descanso intencional, que é assim, depois de algum tempinho eu vou dar uma pausa aqui, intencional, vou fazer alguma outra coisa pra dar um respiro pro meu cérebro e depois eu volto pra minha atividade. Então não descarte isso, descanso é muito importante. Pra finalizar, saúde, gente. Você tem a saúde física, mental e espiritual. Espiritual não tem nada a ver com religião, tá?
na sua saúde física, você tem que cuidar da sua alimentação, sol, água, ar puro e exercício. Se você tiver com alguns desses pilares aqui afetados, você não tá tomando um sozinho legal, não tá tomando água bacana, não tá fazendo exercício, sua alimentação não está regulada, pode ter certeza que isso impacta no seu mental, impacta no seu espiritual, impacta na sua saúde e aí no seu estudo, obviamente, tá? Você é um ser que é contemplado por várias coisas, isso é importante. Se você não está dando atenção pra isso, pode ter certeza que você não tá no seu full potencial, você não tá no seu potencial máximo e aí você tá perdendo tempo, né? Tem pessoas que estão no seu potencial máximo e elas brilham nessa vida. Você pode ser essa pessoa, é só você se cuidar um pouquinho mais, tá bom? Mental. Gente, a gente vive numa sociedade de estresse, né? Numa sociedade de ansiedade, de medo constante. Eu tenho medo do meu futuro, eu não sei se programação pra mim, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho ansiedade, eu queria entrar logo no mercado de trabalho, eu preciso entrar logo, tudo isso gera estresse e aí você tá afetando o seu mental. Tá afetando o seu mental, amigo? Amiga, você tá afetando o seu estudo. Você tá simplesmente postergando o seu ganho. Então você precisa controlar a ansiedade, eu sei, eu também tenho ansiedade, gente, pra caramba, tá bom? Eu sempre preciso lutar contra isso, eu também sofro muito de estresse. Constantemente eu preciso controlar isso. E aí eu vou falar, a arma está aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro. E também o medo, né? O medo de não ser capaz, o medo de não chegar lá. Tudo isso, você vence o medo com a coragem. A coragem não é a ausência do medo, é simplesmente você ir, apesar do medo, você vai. Pra controlar a ansiedade e estresse, a gente tem alguma coisa aqui que é importantíssima, tá? Já foi comprovado que meditação é muito bom. E meditação eu também posso combar com oração. A oração, ela tá muito mais puxada pra um lado espiritual, divino, assim, né? Que as pessoas buscam, tá bom? Então, a gente acaba orando para um ser espiritual divino. Mas a meditação, por exemplo, é mais um encontro do seu corpo, assim, você dá uma estabilizada nos seus pensamentos, tá? Então, seus pensamentos geram estresse, seus pensamentos geram ansiedade, geram medo. Quando você medita, você consegue dar uma controlada nisso daqui, tá bom? Então, estude mais sobre meditação e, juntamente, respiração. E a respiração, eu já posso te ensinar aqui, é muito simples. Você vai parar. Você vai inspirar profundamente por uns 4 segundos e você solta. Quando você faz isso, pra mim aconteceu agora, tá? Imediatamente. Você dá uma desacelerada. Isso é instantâneo. Aqui é como se beber um copo de água morrendo de sede. Vai fazer isso daqui, gente. Alivia isso daqui. Imediato, tá bom? Cuide disso. Você precisa cuidar desses pontos aqui também, para que, assim, seus pensamentos, o seu espírito esteja um pouquinho mais leve, o seu mental também seja controlado. E aí, isso daqui exige bastante atenção também, tá? Cuide da sua saúde, porque isso vai potencializar o seu estudo. Você precisa de foco. Não adianta estudar com distração. Motivação. Procure gostar do que você tá fazendo. Se em algum momento você não estiver motivado, tudo bem. Tente disciplinar. E se não tiver mesmo, não tá dando, não tem problema. Dá uma pausa, dá um descanso de um dia, volta no outro dia, volta no outro horário. Procure o seu melhor horário, aquele que você tá mais alerta, aquele que você tá mais tranquilo, tá menos cansado, menos cansada. Descanse, porque é isso que você precisa. Com o tempo vai ser muito bom pra sua cabeça. E procure também ter uma saúde inabalável. Bacana? Essa é a parte de estudos. Gente, agora, técnicas, tá? Que eu percebi que para programação vão te dar uma aceleração na sua programação. Essas técnicas são diferentes do que a gente aprendeu algumas coisas na escola. A escola ensinou pra gente que a gente não pode colar. A escola ensinou pra gente que a gente tem que ser uma máquina de memorizar. E na programação não funciona isso. Na programação funciona muita pesquisa. Então você precisa sim olhar as coisas. Você precisa olhar documentações, olhar outros códigos. Você precisa disso. Sem isso você não consegue evoluir. Na programação você não memoriza as coisas. Você não é uma máquina de memorizar. Você é uma máquina de processar informação. Então quanto mais você estudar, mais informação você tem. Você consegue processar essa informação. Isso é importante. E aí você vai atrás das coisas. Então como que você faz pra aplicar uma técnica chamada Pomodoro pra você ter mais foco no seu estudo? Foco. Então você precisa ter 25 minutos. Essa é a base, tá? Essa é a base. Depois a gente fala sobre variações. A base é 25 minutos sem interrupção. Então o que você vai fazer nesses 25 minutos de estudo? Você vai colocar o seu alarme. Você vai tirar qualquer interrupção externa. É celular, que você vai precisar tirar notificação, você vai precisar avisar na sua casa, você vai precisar achar um lugar calmo e silencioso para que você possa fazer 25 minutos sem interrupções. Acabou 25 minutos, você dá uma pausa de 5 minutos. Agora você faz qualquer atividade que não é relacionada com essa atividade principal de estudo de programação. Qualquer atividade, vai brincar com seu cachorro, vai lá ver o feed, vai ver um videozinho, só 5 minutos e você precisa voltar. Aqui você precisa ter disciplina, porque se você se perder, você passa aqui e aí você esquece, né? Você esquece de voltar. Você precisa fazer 4 vezes e na quarta vez você para por 15 minutos. Quando você fez isso aí, você fez um Pomodoro. No começo, gente, algumas pessoas vão precisar, só vão conseguir ter foco durante 10 minutos, tá? E vai precisar parar aqui uns 5 meses, 2 minutinhos e volta. Algumas pessoas precisam de menos tempo. Algumas pessoas, com o passar do tempo, vai conseguir fazer isso aqui de 50 minutos. Eu recomendo não ser mais que 50 minutos, por quê? 50 minutos sentado, né? Porque a gente programa sentado, começa a impactar ruim na sua coluna. Isso aconteceu pra mim, eu comecei a desenvolver problemas de coluna por ficar horas e horas e horas sentado. E vou te dizer uma coisa, o Pomodoro, ele serve pra me regular, pra fazer eu parar, tá? Porque se eu não tiver um Pomodoro pra eu parar, eu fico horas e horas e horas e esquece, porque eu entro em hiperfoco muito fácil. E facilmente eu fico horas e horas e horas estudando, codando e não percebo o tempo passar. Então, algumas pessoas têm dificuldades iniciais aqui, mas isso aqui é a média, você vai regulando conforme você vai ganhando poder. Eu só recomendo, não passe de 50 minutos. Você precisa ter descanso, como eu falei, pro seu cérebro assimilar, pro seu corpo também, dar aquela esfichada, faz bem, tá? E se você usar essa base, cada 4 vezes é contado um Pomodoro. Se você usar essa base, você é capaz de fazer, por exemplo, você é capaz, tá? Isso é com o passar do tempo, de fazer uns 6 Pomodoros por dia. Você fazendo 6 Pomodoros por dia, meu, eu não tenho como dizer, mas você vai ter um resultado. Simplesmente você vai passar por cima, você vai atropelar 90% das pessoas improdutivas desse mundo, tá? Porque pessoas, assim, por padrão, elas vão deixando passar. E você simplesmente vai ser uma pessoa ultra produtiva. Claro que você precisa ir fazendo isso daqui com calma, né? Você vai se organizando, você vai fazendo aquelas atividades que importam. Aqui a gente tá falando de estudo, né? Se você conseguir aplicar isso pro seu estudo, você vai ganhar muito tempo no seu futuro. Técnica Lousa 9 diz o seguinte: a técnica do Lousa 9, ela coloca uma musiquinha de fundo quando você estuda, tá? Música sem voz, e geralmente essa técnica ela foi criada ali com uma música clássica, mas hoje em dia existe lo-fi. São músicas que tenham de 70 a 60% batidas por minuto, dessa música clássica, música barroca. Se você coloca de fundinho, ou lo-fi, bem de fundo, tá? Pra não tirar sua atenção, você preenche uma parte do seu cérebro, que é uma parte criativa, enquanto a sua parte racional está estudando. Então você faz o combo, tá? Esse Lousa 9, essa técnica do Lousa 9 você faz junto com a técnica do Pomodoro, enquanto você está estudando focado aqui, tá bom? Coloca essa musiquinha de fundo, caso você sinta que faz bem pra você, tá? E assim, as pessoas, se colocar bem baixinho, bem de fundo, você vai ver, você acaba esquecendo que essa música tá tocando, tá? Você consegue focar em outras coisas. Assistindo vídeos aqui é um pouco mais complicado, porque você tá assistindo os vídeos do professor, tem a voz dele, tudo é um pouco mais complicado. Ainda dá pra você deixar de fundinho, mas cuidado, né? Pra não perder o foco, tá? Isso aqui é muito bom pra na hora que você estiver estudando suas revisões e você tá tentando se explicar, tentando falar sobre, enfim, coisas que a gente já mostrou pra você, tá construindo seu vídeo, seus artigos, seus textos. Isso é muito bom, tá bom? Legal, Lousa 9, essa é a técnica pra você combar. Agora, mais uma técnica, todas elas você vai estar fazendo meio que juntas, tá? A próxima técnica é do Feynman. Do Feynman, ela diz o seguinte: você vai estudar determinado assunto, ou escolher o assunto que você vai estudar. Agora você vai ter que explicar esse assunto pra uma pessoa da quinta série, pra uma criança. Você vai explicar esse assunto pra uma pessoa que nunca ouviu falar do assunto. Quanto mais simples você explicar, melhor, mais domínio você tem sobre o assunto. Aí o que você vai perceber? Que você, no começo, óbvio, não vai ter o domínio pra explicar pra uma pessoa de quinta série. Não tem. Você vai identificar quais são as falhas, quais são as palavras, que pra você também não fazem tanto sentido. Você vai perceber que você às vezes vai estar repetindo algumas palavras que pra você também não tá fazendo muito sentido. E quantas vezes eu já não ensinei coisas que a determinada palavra não fazia muito sentido pra mim, mas quanto mais eu estudava, quanto mais eu identificava essas falhas, eu voltava e simplificava o assunto, né? A gente simplifica, tá? Melhora e volta a estudar o assunto.
Ok? E então, quando a gente simplifica esse assunto, aquelas palavras difíceis, melhora e volta a estudar ele, a gente volta a tentar explicar novamente, você vai perceber que você ganhou mais domínio sobre o assunto, você conseguiu usar palavras que ajudou essa pessoa de quinta série a entender. E são palavras que ela não entenderia antes, muito técnicas. Percebe? Então, com o tempo, você fazendo isso. E como você faz isso? Ah, mas eu não tenho ninguém da quinta série pra ensinar. Não tem problema. Fala em voz alta, escreve seus textos, vê se você tá entendendo. Se você começar a escrever o texto e mais tarde olha, se nem você entendeu, se você grava um videozinho ou um áudio, mais tarde você ouve nem você entendeu, então é isso, você já entendeu que tá faltando aqui você melhorar. Você já sabe quais fases que você tem que identificar ali. Tentou explicar, não tá conseguindo explicar, é porque você não entendeu ainda. E aí você volta, simplifica e estuda de novo, tá bom? Até que chega um momento que você explica com muita facilidade. Aí pronto, você tem domínio do assunto, tá? Ah, e por que é importante isso aqui, gente? É importante porque você vai perceber no futuro que em entrevistas de emprego você vai precisar explicar assuntos. Então, quanto mais você dominar isso, mais você mostra domínio sobre o assunto, tá? E você tem a técnica Active Recall. Você vai assistir o vídeo, ou você vai ler, ou vai ouvir, não importa. Aí você vai partir para as anotações. Podem ser mapas mentais, dessa forma que você está vendo aqui, é um mapa mental, ou bullet points, que são somente pontinhos. Bullet points é como você coloca assim, um pontinho, escreve o assunto, pontinho, escreve, pontinho, escreve. Esse texto não pode ser longo, tem que ser pequeno, tá? Pra você colocar. Você também pode tirar prints da tela, tá? Tira o print da tela, e aí você vai tentar puxar da memória na hora de você codar. A gente pegando aqui, tô falando especificamente de código, tá? Então vai lá, o professor ensinou um pedaço de código, você assistiu, entendeu ali, né? Vamos supor que você entendeu. Você vai fazer algumas anotações, alguns bullet points. Você vai tirar aquele vídeo, ou aquele áudio, não importa, enfim, aquela leitura, e você vai tentar fazer sozinho, puxando da sua memória, tá? Tenta fazer sozinha, puxando da sua memória. Puxou da memória, tentou, pegou os bullet points, ou os mapas mentais que você criou, ou os prints que você tirou, e tá difícil, tá complicado. Muito bom, parabéns. Significa então que você tem que voltar ali, assistir novamente, tentar entender de novo, tá? E fazendo todos esses processos que eu coloquei pra você, essas técnicas que eu coloquei pra você aqui, a pessoa é disciplinada, a pessoa que conseguir aplicar isso. E ó, não tem problema, se pra você o Pomodoro não funciona, você já tentou 2, 3, 10 vezes, não funcionou pra você, não tem problema. Você é uma pessoa que talvez consiga focar e não precisa dessa técnica. Algumas pessoas vão precisar muito dessa técnica, tá? Não tem problema se você não gosta da música de fundo, ela te atrapalha. Não tem problema, tira ela. Agora, se você não tá praticando a explicação, a melhoria do assunto, o domínio do assunto, se você não tá praticando, forçar um pouquinho a sua memória ali, a treinar a sua memória, treinar ela pra poder puxar de assuntos recentes, frescos, então, essas duas aqui, se você não estiver treinando legal, aí eu já acho um pouco mais complicado. Eu já acho que a pessoa ela tem uma certa dificuldade aqui de dominar o assunto. Não é dificuldade, talvez vai demorar um pouquinho mais pra ela dominar o assunto. E veja, eu tô te passando técnicas aqui que eu levei anos pra entender, tá? Eu já estudei muita coisa sobre técnicas, sobre aprendizado, sobre estudo, mas muitas coisas, desde 2003 eu acho que eu começo a estudar essas coisas porque eu piro nisso, eu acho muito legal. E de todas elas, existem muitas técnicas de memorização, tá, galera? Existem muitas coisas pra programação, essas daqui foram as que mais fizeram efeito na minha vida e na vida das pessoas que eu ensinei. Legal? Aqui a gente deu uma olhadinha sobre planejamento, organização, então planejamento por cima, tá? Visualiza o seu objetivo, vá na direção certa, não precisa correr. Ajuste as suas expectativas e você vai ajustar com o seu cronograma, tá? Procure os melhores horários, coloque na agenda e veja se sua expectativa está muito bem ajustada para você chegar no seu objetivo, tá? Estamos falando de objetivo de curto prazo, objetivo para você terminar aqui esse projeto, legal? E aí, você viu que para aprender você tem ali conceitos que ensinam como que o cérebro aprende, você tem o aprendizado passivo e ativo e tem uma metodologia para você aplicar, para você ter o método ativo, tá? De aprendizado. E na prática a gente deixou algumas dicas aqui para você, tá bom? Na parte de estudos, a gente falou que sem foco é complicado, né? Você vai ter muitas distrações. Motivação é algo importante que te ajuda a querer estudar, né? Mas vai ter algum dia ou outro que você vai precisar de disciplina, apesar, né, de não estar full motivado, completamente motivado. Escolhe os melhores horários, não adianta querer estudar cansado, estudar no pior horário, isso aqui você tá jogando fora do seu tempo. Descanse mesmo quando precisar descansar. E se algum dia você precisar tirar off, tira dia off, não tem problema. Procure cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde espiritual. Isso é muito importante para você crescer, né? Para você ter uma saúde inabalável e seu estudo fazer sentido. Técnicas que fizeram sentido para mim até hoje. Pomodoro, Lousa 9, tá? Técnica de Feynman e técnica do Active Recall para fazer com que a sua mente possa forçar um pouquinho ela, né? Puxar da sua memória, treinar a sua memória para você estar cada vez mais apta a resolver problemas técnicos aqui dentro da programação. Bacana? Espero que você tenha gostado dessa sessão. Abração, até lá.